Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos, da Universidade de São Paulo, e esta é a aula de número 12 da disciplina de Cálculo 2 para estudantes de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E o tema da aula de hoje são as equações de retas e planos. E a gente vai discutir um pouco sobre a estrutura matemática das equações de retas e planos, que são geometricamente, né, são essas estruturas, essas linhas, né, que por exemplo uma reta é uma linha, né, e essa linha representa um conjunto de pontos, pode ser num espaço tridimensional ou num espaço bidimensional, ou até com mais dimensões. Então nós temos aqui um exemplo, né, de uma reta num espaço tridimensional, e o que a gente quer aprender é como representar essa reta utilizando a notação vetorial que nós estamos desenvolvendo agora, ou, ou outras, a notação algébrica também. Além desta representação da reta, né, num plano, nós também queremos aprender usando novamente tanto a notação vetorial como também algumas das propriedades, como produto escalar e etc. Queremos apresentar como representar um plano no espaço tridimensional, como nós representamos essa estrutura, né, ou este conjunto de pontos aqui que está distribuído de uma maneira bastante especial no espaço tridimensional. Então, nesse conjunto de aulas, nosso objetivo é aprender a descrever tanto este conjunto chamado plano, quanto este conjunto chamado reta. Então vamos começar pela equação da reta, discutindo sobre as retas e a sua representação em uma equação vetorial. Então, uma certa reta L, né, aqui a gente vai sempre usar a letra L para designar uma reta, L com índice para designar uma ou mais retas, L1, L2, por exemplo. E aí a gente vai então representar essa reta L, né, num espaço tridimensional. É um conjunto de pontos com coordenadas x, y e z, nos eixos x, y e z, respectivamente. Ela pode ser representada em termos de um vetor posição Rzinho. Então temos aqui um vetor Rzinho, né, indicado pela flecha azul. E esse vetor Rzinho é resultante da soma vetorial do vetor R0, que é um ponto P0 da reta, que é dado, né, para você determinar uma reta, você precisa de dois pontos. E então um desses pontos é esse ponto P0. E ao invés de usar o outro ponto, que seria o ponto P, nós vamos usar um vetor V, chamado vetor diretriz da reta. Esse vetor V, somado ao vetor R0, vai dar um vetor R da reta L. E dependendo do valor do escalar T, você consegue então gerar todos os pontos pertencentes a essa reta. Você vai variando o valor de T e vai gerando os pontos da reta um a um, né? Então, se você pega um t maior que zero, ele vai andando para um lado. Se você pega um t menor que zero, ele vai andando para o outro, sobre a reta. E com isso ele gera cada um dos pontos pertencentes a este conjunto. Então, o vetor R, que indica um ponto arbitrário dessa reta, vai ser escrito com essa forma, R0 mais T vezes V, onde V é esse vetor diretor da reta, né? Ele indica a direção da reta no espaço tridimensional. Embora essa equação é uma forma bastante condensada de escrever, se você está fazendo programas em Python, né, esse aqui equivale a um tensor 1, né, de ordem 1, uma única dimensão. Mas você pode, ao invés de escrever nessa forma condensada da sua reta, né, usando a notação vetorial, você pode escrever numa notação tradicional que você está familiarizado, utilizando então as coordenadas dos vetores R, R0 e V, onde tem um escalar, né, então ele não tem coordenada, um número único. Então, como que a gente reformula? A gente pega essa equação vetorial e escreve ela usando as componentes do vetor.
E aí a gente já obtém esta versão final da equação, que é dada em termos das componentes x, y e z. Note que a cara de cada componente, né, o jeitão de cada componente, lembra o próprio jeitão da equação vetorial, né? Então essa é uma coisa bonita da notação vetorial, é que ela é uma condensação, mas como a forma que ela assume é semelhante à forma assumida em cada uma das componentes, você tem ela acaba sendo uma notação bastante intuitiva do que você vai fazer. Por isso que ela é uma notação tão agradável de se utilizar conforme se exemplifica aqui nesse sistema. Então, a equação, o eixo x fica, a componente x fica x igual a x0 mais tv1, onde v1 é a componente no eixo x do vetor v diretor da reta, y igual a y0 mais tv2 e z igual a z0 mais tv3, onde v2 e v3 são componentes nos eixos y e z do vetor diretor da reta. T é o nosso escalar, y0 e y0 são as componentes y e z do ponto dado P0. Então vamos fazer alguns exemplos sobre este tema. O exemplo 1a, ele nos dá dois dados. Ele afirma que a reta passa pelo ponto 5, 1 e 3 e ela é paralela a um vetor i mais 4j menos 2k. Veja só, então esse é o vetor v, diretor da reta. Lembre-se que um vetor, não importa onde você coloca o vetor é sempre o mesmo se forem preservados o seu módulo, seu sentido e sua direção. Então, a gente pode escrever a equação da reta usando v, este vetor, como vetor diretor, e este ponto P0 aqui como ponto dado, né, da equação da reta. Então, nós vamos escrever a equação vetorial nesta forma, né? R igual ao ponto P0, escrito desta maneira, onde aqui eu poderia até ter omitido o número 1, eu não omiti por um momento de indevido preciosismo, tá? Não recomendo, sempre o 1 pode ser sempre omitido. E aqui o vetor v, que dá a direção da reta. A representação gráfica desta estrutura matemática é apresentada aqui e a gente mostra, né? Então aqui está o vetor R0 no ponto 5, 1, 3 e aqui o vetor v sobre a reta. Então aqui fica a reta, cada um dos pontos gerados sobre esta reta é obtido multiplicando o vetor v por um número t qualquer e somando o vetor resultante ao vetor R0. Então é isso que está representado aqui nesta equação. Escrito em termos das componentes, nós podemos desmembrar essa expressão, né, e ela fica, então, 5 mais t vezes i, mais 1 mais 4t vezes j, mais 3 menos 2t vezes k. Se nós escrevermos as equações paramétricas, nós simplesmente removemos, né, cada uma das componentes e escrevemos, então, x igual a 5 mais t, então x igual a 5 mais t, y, que a coordenada y é 1 mais 4t, e a coordenada z, 3 menos 2t. Então, isso resolve o problema. Vamos ao exemplo B, ao exemplo 1b, em que ele nos pergunta o seguinte: para encontrarmos pontos da reta, definimos um valor do parâmetro t, né, como a gente já disse aqui. Então, veja só, se você fixa o t igual a 1, você obtém um vetor de posição r de 1, veja, né, o r é uma função do valor t, 6i mais 5j mais k. Isso corresponde a um ponto P1, 6 de coordenadas 6, 5, 1. Tá? Para t igual a menos 3, você vai ter um vetor r de menos 3, então ele vai ter coordenadas 2, menos 11 e 9. Esse é um exemplo de como é que nós geramos todos os pontos aqui. Claro que a gente pode variar, né, infinitesimalmente o valor de t, e adicionando infinitésimos aqui, então a gente vai
varrendo continuamente cada ponto desta reta L. Então é isso que está, essa indução que a gente pode estabelecer a partir da geração desses dois exemplos aqui. Essa é a intuição, usando melhor as palavras. Com isso, eu encerro esta primeira etapa da nossa aula sobre retas, aula de número 12. Fecharemos o vídeo e voltamos em breve para discutirmos as equações simétricas das retas. Até breve, um grande abraço.